Agora a gente vai falar da coletiva de hoje sobre o orçamento de 2021. Vocês acompanharam aqui na CNN, o secretário da Fazenda, Valderi Rodrigues, falou que o orçamento desse ano não traz recursos para o censo demográfico e que a pesquisa não vai ser realizada. Vamos ouvir. Não há previsão orçamentária para o censo, portanto, ele não se realizará em 2021. As consequências e gestão para um novo censo serão comunicadas ao longo desse ano, em particular a partir de decisões tomadas na Junta de Execução Orçamentária. As razões do adiamento foram colocadas no momento em que o censo não teve o recurso alocado no processo orçamentário e, como falado aqui, novas decisões sobre a alocação e realização do censo tem uma fase preparatória, serão comunicadas, sempre atentando para as orientações que, do ponto de vista da saúde, vierem determinadas pelo Ministério da Saúde. Vamos falar com o Yuri Pita, ele já está aqui na tela. Yuri, para você explicar como é que esse corte do censo impacta diretamente nas políticas públicas. Traduz para a gente, Yuri, é contigo. Vamos lá, Tainá, boa tarde para você, para quem nos acompanha no CNN 360. Do ponto de vista de políticas públicas, é o nosso raio-x. E aí isso direciona, por exemplo, se um município com uma população mais idosa precisa de mais investimentos para atender os mais velhos, ou, por exemplo, se tem uma população mais jovem, precisa de mais investimento em educação, menos em saúde, mais em educação, por exemplo. Isso é um exemplo bem trivial. Fora outras questões que são problemas crônicos do Brasil, como acesso a saneamento básico, por exemplo. E tem um outro ponto que dá uma brigalhada política que é bem importante de se entender, que é a divisão de alguns tributos coletados pelo governo federal, impostos que o governo federal arrecada e depois transfere para estados e municípios com base na população desses governos subnacionais, principalmente quando se trata de prefeituras. Para ter uma noção do que a gente está falando, em 2020, o ano passado, era um orçamento, né, quer dizer, a receita que foi partilhada por meio do Fundo de Participação de Estados e de Municípios, nesses dois fundos, foi de 161 bilhões de reais. A maior parte justamente para os municípios, que também são os que mais dependem dessas transferências federais. Então a gente está falando de uma questão de divisão de recursos, de receita, que é importante para prefeituras e estados conseguirem se manter, principalmente as prefeituras pequenas, que têm menos capacidade de arrecadar os seus próprios impostos, e depois de para onde direcionar políticas públicas. O Leandro Rezende também mais cedo falando sobre esse assunto no Visão CNN, lembrou um outro aspecto importante que a gente percebe neste atual momento. A partilha das vacinas contra a Covid-19, o critério que o governo federal adotou é também por população. Ainda que o IBGE faça atualizações anuais da população dos municípios e dos estados, isso às vezes gera brigas judiciais, inclusive. Tem prefeitura que vai na justiça para pedir para a contagem dele ser ampliada, porque isso vai se reverter em mais dinheiro e aí agora, neste caso atual, pode eventualmente até significar um acesso um pouco maior a vacinas da Covid, esse bem tão raro que a gente tem visto aí ser disputado Brasil afora, Tainá.